Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as lesões do Covid na pele, né? Então a ideia é fazer uma live sobre essas lesões, mas não enfocado só na dermatologia, né? Não só para médicos, porque a Covid é uma pandemia, né? Como a gente já sabe. Então atualmente tem mais ou menos 5,5 milhões de casos no mundo e por volta de 340 mil mortes. Então todo mundo tem que saber um pouquinho de Covid, né? E às vezes, o que acontece? A gente descobre as lesões pela pele, né? Não é o mais comum, né? A gente sabe que a Covid é uma doença que ela é essencialmente respiratória. Então, é muito difícil, né, você ter ter a doença sem ter uma coriza, uma febre, uma tosse, espirros, enfim. Mas não é incomum surgir com lesões na pele, né? Então, a gente vai fazer essa live em duas partes. A primeira falando sobre as lesões dermatológicas na pele, tá? E a segunda parte vai ser sobre os danos causados pela prevenção e pelos EPIs. Né, que isso daí é importante para todo mundo saber. Então, começando, é importante a gente lembrar que o Covid não é a Covid, né? Não é uma doença que ela é transmitida pela pele. Né? Ela é transmitida, né? ela é, na verdade, adquirida através das mucosas. Né? O vírus não tem um tropismo pela pele, propriamente dito. Tanto que ontem até saiu um parecer, né? Um posicionamento do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, dizendo que a Covid ela tem uma chance de transmissão muito pequena através dos objetos. Né? Seria assim mais ou menos como se a transmissão de pessoa para pessoa, que é o mais importante, fosse uma estrada, né? Uma autoestrada onde o vírus vai super fácil, e através dos objetos seja uma via vicinal. Então assim, pode chegar no destino, mas vai demorar mais tempo, vai ser mais difícil, porque você precisa da sobrevivência do vírus na superfície, você precisa de uma quantidade suficiente. Então, assim, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, principalmente quando a gente for voltar, né, às atividades, que vários lugares já estão programando isso, mas também não quer dizer que a gente tenha que relaxar, né? Então, a gente precisa continuar mantendo todos os cuidados, né? Então, essa aula eu fiz baseado nos artigos que são de domínio público, tá? Então, isso foi uma coisa muito legal que as revistas fizeram, que elas abriram, né, todos os seus artigos sobre o corona. Então, quem quiser pode falar comigo depois, aí eu mando os artigos, enfim, eu digo onde é que acha. Então, a gente vai começar agora com a primeira parte, que seriam as lesões do coronavírus na pele, né? Assim, antes de começar, tem um aviãozinho bem aqui embaixo. Se você achar que tem alguém que vai gostar dessa live, manda para ele, que acho que pode interessar a partir de agora, né? Então, enfim, a real incidência das lesões na pele a gente não sabe, né? Existem dois estudos grandes sobre lesões na pele do Covid. Um é italiano e o outro é um chinês. Eles fizeram abordagens diferentes. O estudo chinês, ele pegou 1.000 pessoas aleatórias com Covid, né, e viu, assim, verificou se tinha lesão de pele em alguma delas. E nesse estudo eles acharam uma incidência, né, que é o número de casos, de aproximadamente 0,2%. Então, assim, é muito baixo. O estudo italiano já foi o contrário. Eles acharam 20%. Mas é um estudo menor, foram 170 pessoas, e foram 170 pessoas internadas por Covid, ou seja, formas mais graves, onde provavelmente a gente vai ter muito mais eventos, principalmente eventos vasculares dos tipos de lesões que eu vou falar. É mais comum a gente ter lesões em homens do que mulheres, né? Lesões de pele, tanto pelo Covid quanto pelos EPIs, né? Assim, a gente não sabe ainda ao certo por quê, mas uma das teorias de que talvez os homens tenham mais Covid do que as mulheres é porque parte dos genes que reconhecem o coronavírus, eles estão codificados no cromossomo X, né? Então, para quem lembra das aulas de biologia, né, as mulheres elas têm 2 cromossomos X e o homem só tem um cromossomo X. Então, talvez isso explique de alguma maneira. Com relação aos EPIs, as mulheres acabam tendo menos porque elas têm mais cuidado, né, com a sua pele e, em geral, mais cuidado do que os homens. Então, isso daí previne um pouco mais, que daí quando a gente chegar nessa parte eu vou falar disso daí. E uma outra coisa que chama atenção é que, assim, a erupção na pele, né, lesões de pele por vírus, não é uma surpresa, né? A gente está muito acostumado a ver isso, principalmente nós dermatologistas. Mas o que não é tão comum assim é a gente ter essa quantidade de erupções na pele causadas por um vírus em adultos, né? Então é muito comum em criança, mas em adulto não é tão frequente assim.
E a gente pode dividir esse tipo de lesão em 5 grandes grupos, né, que seriam as lesões que a gente chama de perniose-like. Eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem. Então, assim, o perniose-like é o quê? A perniose, ela é uma doença dermatológica que ela é causada por um problema na vascularização, como se fossem pequenos espasmos ou uma resposta exagerada dos vasos periféricos, né? Então principalmente dedos, orelha, pés, que daí eles respondem de maneira exagerada, fazendo com que não tenha um fluxo sanguíneo muito grande. Então esse é uma das maneiras, das lesões mais comuns, que é até conhecido como o Covid toes, né? Que seria os dedos de Covid. Né? Então a gente pode ver o que? Essas manchas meio avermelhadas, principalmente na ponta, né, dos pés, e aí a gente pode ter também uma evolução que pode chegar a ser assim, tão leve, né, que lembra até mesmo uma queimadura de frio, às vezes lembra também um herpes no dedo, às vezes pode lembrar simplesmente um machucado, né? Agora, o que é interessante disso é que o que chamou a atenção para esses dedos é que são muito parecidas com as lesões de perniose, que são essas pelo frio, mas que foram surgindo em locais onde não era inverno, ou pelo menos não tinha um frio tão grande, né? Então a gente vê esse tipo de lesão aqui no Brasil, onde não é comum isso acontecer, é uma coisa que chama muita atenção, né? Existe uma discordância um pouco sobre a evolução, né, dos pacientes que têm perniose, né, essas lesões perniose-like. Algumas pessoas acham que ela pode ser como se fosse um marcador de bom prognóstico, porque em geral as pessoas que têm essa forma, elas tendem a evoluir bem. O estudo italiano, ele achou que essas lesões elas eram vistas principalmente durante a eliminação do vírus. Tem até um relato, acho que é do JAAD, né, que é o Jornal da Academia Americana de Dermatologia, que eram 3 casos que tinham esse tipo de lesão e que eram lesões que estavam durante a eliminação do vírus, que é diferente do que os chineses acharam. Os chineses viram principalmente essas lesões depois da resolução do quadro de Covid, então ajudando a fazer um diagnóstico retrospectivo. Ou seja, a gente não tem ainda uma resposta muito certa de que se é uma lesão que ela é durante a infecção ativa ou se é uma lesão posterior. Mas, de qualquer maneira, parece ser uma lesão mais de um prognóstico melhor, né? E, às vezes, ela pode ser um pouco mais grave, né? E chegar até mesmo a ter alguns pontos de necrose, né? Que seria aquela morte do tecido, onde a gente vê essa coisa mais azulada, mais roxa. E, assim, eu vou falar... Eu vou falar de termos um pouco mais leigos, porque essa é uma live aberta, não é só para dermatologistas, né? Além disso, a outra característica de lesão que a gente pode ter são as vesículas ou pseudovesículas. Vesículas são lesões de conteúdo líquido, né? Que é como se fossem bolinhas, tipo um herpes, tipo uma catapora, e que, como eu falei antes, é comum a gente ver em criança e outras doenças, mas em adulto não é tão comum. Agora, uma coisa que chama muita atenção nesse tipo de lesão é que são lesões que a gente chama de monomórficas. O que é isso? São aquelas lesões que elas são todas muito parecidas umas com as outras, né? Então, se a gente olha aqui, a gente vai ver nessas fotos que elas são bem parecidas, né? E isso é diferente da catapora. Na catapora, as lesões elas são polimórficas, ou seja, tem uma que está começando, uma que estourou, uma que está terminando, uma que está começando a sua fase evolutiva. Por isso que às vezes tem algumas confusões com alguns artigos que não são escritos por dermatologistas, né, que tem às vezes uma dificuldade na classificação das lesões. Então muitos artigos eles são colocados como varicela-like, né, que seria parecido com a varicela, mas na verdade elas são monomórficas. E às vezes elas podem ter também esse aspecto mais necrosado, né, como se fosse essa casquinha nas lesões. É muito comum no tronco, né, mas ela também pode acometer as palmas, pode acometer as costas, as pernas. Isso entra no diagnóstico diferencial de várias outras doenças, né, e também entra no diagnóstico diferencial dos medicamentos. E muitas dessas lesões, né, algumas pessoas não sabem dizer se elas são simplesmente pelo Covid, né, pelo coronavírus, ou se elas são pela polifarmácia que é feita, né? Então a gente está vivendo num período agora saindo talvez, né, desse período, onde se tentando tudo para fazer, né? Então a pessoa já entra com um pacote, né, ainda, né, alguns lugares, né, então escreve cloroquina, ivermectina,
anita, cloroquina, enfim, uma série de medicações que têm os seus efeitos colaterais. Então, muitas dessas lesões de pele podem ser relacionadas a isso. As vesículas, o que é interessante delas é que, assim, existem vários relatos de que elas podem anteceder os quadros respiratórios. Então, muitas vezes, num paciente que surge com essas lesões, que às vezes acha que é, sei lá, uma erupção por corticoide, né, que tomou, ou então que é esse quadro como se fosse uma varicela, na verdade é o coronavírus que está surgindo antes de qualquer outra manifestação sistêmica. Então, isso é um quadro muito, muito importante para ficar atento. Além disso, a gente pode ter também um quadro que a gente chama de pseudovesículas. As pseudovesículas são lesões que, quando você olha, parece que elas têm um conteúdo líquido, mas, na verdade, elas têm um conteúdo sólido, tá? Não são lesões vesiculosas, né, como a gente chama. Então, para os dermatos que estiverem assistindo, é como se fosse um eritema diltino, elevado diltino. É muito parecido, principalmente nas mãos, nesse tipo de lesão. Outro tipo de lesão que a gente tem, que é muito comum, são as urticárias, né? As urticárias, elas em geral também conferem um bom prognóstico, parece que os casos, assim, no máximo moderados, costumam ter urticária. Agora, não se sabe se é especificamente pelo coronavírus, que é o mais provável, né? Ou também se vários desses casos não foram pelas medicações que foram tomadas, né? Então, é muito comum ser prescrito para os pacientes de coronavírus, que têm coronavírus, analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, antibióticos, e esses dois são praticamente as duas maiores classes de medicamentos que causam urticárias na pele, né? Então, a gente vai ver como se fossem aquelas placas, né, elevadas, geralmente vermelhas, e um vermelho muito brilhante, né? E esse quadro pode ser localizado, né, ou ele pode ser também bem difuso e acomete tanto crianças quanto adultos e quanto idosos. Então, não tem uma preferência, né, por faixa etária. Com relação às crianças, eu vou falar um negócio um pouquinho mais para frente. Outro tipo de lesão que a gente tem é o que a gente chama de rash. O rash são uma família de doenças dermatológicas onde a gente enquadra várias coisas aí. Mas a lesão principal do rash são essas placas meio avermelhadas que frequentemente têm descamação, né? Então, elas soltam como se fossem umas escamas, né, ou um pozinho nelas. Algumas sim, algumas outras não. E então é muito comum isso surgir no tronco, principalmente, às vezes no abdômen, nos flancos, né, nas laterais, mas também pode surgir em qualquer outra área. O colo é muito comum e isso faz o diagnóstico diferencial com várias outras coisas, né? Às vezes com doenças do colágeno, como lúpus, por exemplo. As lesões do flanco, às vezes elas podem fazer o diagnóstico com parapsoríase, mas são às vezes uns quadros bem discretos, que você precisa estar com o olho bem treinado para poder ver, né? Então, seria essas placas mais avermelhadas que soltam essas escamas. Além disso, a gente pode ter um quadro que ele é mais desse rash, né, que seriam essas placas nos folículos pilosos, que é o que a gente chama de perifolicular. Então, é como se você tivesse os pelos emergindo dessas placas, né? E aí acaba tendo uma distribuição principal naquelas áreas onde você tem mais pelos. Então, é muito comum no dorso, por exemplo, e que lembra às vezes até aquelas lesões por corticoide, por suplementos vitamínicos ou suplementos de academia, como se fosse o que a gente chama de erupção acneiforme, né, que é um quadro de acne desencadeado por medicamento, que na verdade é uma foliculite, tá? Outra forma que a gente tem ainda de rash é um semelhante ao eritema polimorfo. O eritema polimorfo é um tipo de doença que é essencialmente causada ou pelo herpes ou por medicamentos, e aí varia um pouquinho de lugar para lugar quem acha que é a causa principal, apesar de outras doenças infecciosas, como a hanseníase, por exemplo, aqui no nosso meio no Brasil, ser um agente comum de causar o eritema polimorfo. Então, a lesão típica do eritema polimorfo é como se fosse um alvo, né? Você tem, ou um ovo frito, né, se preferir. Então, você tem uma lesão um pouco mais avermelhada com um centro bem mais intenso, né, de forma bem circunscrita. Isso pode ser mais espalhado, como nessa foto daqui, de baixo, né, que é um braço, ou ela pode ser mais concentrada, como nesse cotovelo dessa foto maior.
Além da pele, ela também pode acometer a mucosa. E é engraçado porque assim, o Covid, apesar da penetração dele ser pelas mucosas, a gente não tem tanto relato de enantemas, né, que seriam essas vermelhidões na mucosa, do que a gente tem de lesão de pele. Talvez porque todo mundo esteja com medo de examinar, né, um medo justo, né, justificado, de examinar a cavidade oral pelo medo de aerosolização das partículas e contaminação por conta disso. Mas é possível a gente ver, né, aqui nessa foto maior, a gente consegue ver no pálato, né, que é essa parte mais dura e arredondada de cima do céu da boca, que a gente vê essas manchas mais avermelhadas, né? E também pode acometer a mucosa jugal, pode acometer a língua, a bochecha pelo lado de dentro. Então é importante que a gente examine também isso daí. Outro tipo de lesão que a gente tem é o livedo, né? O livedo barra necrose, né? O livedo são alterações vasculares, né? Eu vou depois tentar responder as perguntas. Tem que perguntar como é que a gente pode diferenciar de um processo alérgico, Ana Rosa, pelo Covid. Eu vou tentar responder daqui a pouco. Então, assim, o livedo são essas lesões vasculares que elas formam como se fosse uma trama, né? Como se fosse tipo uma rede de pesca, por exemplo, né? Um trançado. E aí a gente vê essas partes mais avermelhadas e essas partes mais esbranquiçadas. E ao contrário do que a gente pensa, a lesão não está na parte vermelha, ela está na parte branca, porque é o vaso sanguíneo que ele tem uma constrição e não deixa passar o sangue por aquela área. Então, algumas pessoas têm isso de uma maneira que a gente chama de fisiológica, que tem isso naturalmente, né? Principalmente pessoas que têm uma pele muito clara e quando vão para lugares frios, né? Então, nas coxas, nas extremidades pode ficar bem visível isso. Mas o patológico, ele costuma ser mais intenso, mais recortados e às vezes tem uma cor que é mais acastanhada. Muitas vezes a gente consegue perceber como se fossem púrpuras, né, que seria o depósito de sangue, né? Então aquela inflamação foi tão grande que o sangue ele extravasou, né, e aí acabou manchando a pele de tão grande que foi aquela agressão no vaso sanguíneo, né? E a gente também pode ter esse formato no dorso, né? Ou então nas nádegas, que é um lugar que a gente vê principalmente nos pacientes internados. E aí a gente não sabe um pouco se é porque eles estão parados, né? Principalmente os pacientes de UTI, eles têm muitas dessas lesões. Então pode ser porque estejam parados, sem movimentação, mas também porque são pacientes que têm uma forma mais grave, né? Que tem mais aquela forma que lembra uma coagulação intravascular disseminada, onde vários pontos do organismo vão tendo coagulações. E essa forma é uma forma que é associada ao pior prognóstico, né? Então, geralmente, os pacientes que têm púrpuras, mas principalmente, né, os livedos e as necroses, são os pacientes que tendem a evoluir de maneira pior e que merecem um tratamento mais intempestivo, né? Vamos dizer assim. Outras formas que a gente vê são nas axilas, né? As axilas é muito comum ter isso, talvez pelo fato de ficar dobrado, né? E ficar mais ocluído e a circulação ser um pouco mais prejudicada nessa área. Mas se você vê, às vezes, assim, uma pessoa mais desavisada, às vezes lembra até uma lesão de candidose, por exemplo, tá? Mas o mais clássico dessas lesões de livedo são nos membros, tanto membros inferiores quanto superiores, e dessas áreas de púrpura ou de necrose nas axilas, nas nádegas e nas extremidades, né? Então a gente vê nessas áreas, por exemplo, no pé, né, nessa parte da frente onde a circulação não vai tão bem, então a gente acaba vendo melhor. E isso pode chegar até a amputação, né, de um quadro que não teve um tratamento a tempo, ou às vezes até mesmo uma evolução ruim. Porque cada vez mais a gente percebe que os pacientes com coronavírus depende muito da resposta imunológica deles, né? Então, alguns têm uma resposta que ela é muito branda, que praticamente não percebe, e outros têm uma resposta que ela é muito mais intensa, né? E o quanto o tratamento precoce que a gente faz, além da suplementação de oxigênio, ainda influencia nisso, é uma questão que precisa ainda ser estudada, mas isso foge do escopo daqui. Então, pegando algumas das perguntas que foram feitas, assim, com relação a como a gente diferenciar entre uma urticária, por exemplo, medicamentosa, de uma urticária do coronavírus.
Às vezes a gente não vai conseguir, né? Às vezes é uma coisa que vai ser muito difícil da gente fazer a diferenciação, porque nos primeiros sintomas as pessoas já tomam muitas medicações, né? E como eu falei, muitas dessas medicações, principalmente os analgésicos, os antitérmicos e os antibióticos, são medicações que são muito comuns de causar urticária. Então, às vezes, a gente não consegue, né? Aí o que você faz? Você pode tratar com antihistamínicos juntos, mas é óbvio, né, que isso daí não é uma coisa para você fazer por automedicação. Então, o ideal é que você converse com um médico sobre isso. E agora, nesse momento da pandemia, a gente teve essa resolução do CFM que liberou o atendimento por telemedicina, principalmente para auxílio dos pacientes com Covid. Tá? Me perguntaram aqui também com relação à rosácea. Eu já vou falar agora nessa segunda parte, que essa segunda parte ela seria com relação às lesões que são não diretamente pelo Covid, mas indiretamente causadas pela higienização e pelo uso dos EPIs. Né, os EPIs, que virou parte, né, do nosso vocabulário agora, são os equipamentos de proteção individual. Né? Então, no início, eles eram usados principalmente porque estava na linha de frente, né? Mas quase todas as cidades, elas... deixa eu só ver aqui, a Carolina falou, tá? Eu vou comentar. Então, assim, quase todo mundo precisa usar uma máscara, nem que seja máscara de pano. Isso daí também pode causar lesões. A Caroline Brandão, que é uma dermatologista daqui de Belém, mas que mora no Rio, fantástica cirurgiã de moça, ela disse que teve um quadro que foi semelhante a uma desidrose, né, e que ela começou com corticóide oral e o paciente evoluiu com piora em tempos de Covid. É difícil explicar como excluir. É muito difícil mesmo. Às vezes a gente não vai. Talvez, né, o que ajude, né, a excluir é porque, assim, a desidrose a gente sabe tratar com corticoide, né? Então, de repente, uma forma mais branda, né, que não evolua como esperado de uma pessoa que não tem Covid, possa direcionar mais na direção do Covid, né? Mas é um tipo de quadro que pode aparecer mesmo, né? Então, assim, com relação... Já vou responder também com relação à rosácea e à psoríase. Então, assim, as lesões pela Covid, pela higienização, elas são muito frequentes, né? Não só em quem trabalha na linha de frente. Por quê? Porque ele tem esse nome de corona por causa dos espinhos que tem ao redor dele, né? Que são os espinhos que aderem através deles, que ele entra na célula, formando como se fosse uma coroa. Isso daí é dissolvido pelo sabão, né? Ou pelo álcool, principalmente o álcool acima de 65%, então o ideal é acima de 70% para cima, né? O álcool gel até o álcool normal. Então, assim, só que o detergente, ele é burro, né? Ele não sabe o que é só a capa de gordura do vírus e o que é a capa de gordura da nossa mão, então ele vai tirar tudo. Óbvio que é o mais importante agora que a gente lave as nossas mãos. Então, assim, no levantamento que foi feito, agora eu não me lembro se foi também na China ou algum país da Europa, se estimava que os profissionais de saúde lavavam, em média, num dia de atendimento, por volta de 10 vezes por dia a mão, durante um plantão de 12 horas, e agora isso mais do que aumentou em 4 vezes. Né? Então a gente lava muito, e isso tira o que a gente chama de manto lipídico, né? Que é aquela camada de gordura que a gente tem que protege a nossa mão. Não só a nossa mão, né? A nossa pele como um todo. Então a gente às vezes usa muito sabonete, muito álcool gel, esfrega a mão, e isso daí vai tirando essa camada de gordura. Então todas as doenças que são causadas ou agravadas por essa quebra na barreira cutânea vão ser influenciadas por isso, né? Então, por exemplo, psoríase, rosácea, dermatite atópica, dermatite seborreica, foliculites, todas elas vão piorar por conta dessa lavagem excessiva. Que a gente, na verdade, o termo não seria nem excessiva, por esse número de lavagens necessário. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar, primeiro, sabonetes que sejam adequados para isso, né? Então, sabonetes mais suaves. Então, alguns sabonetes, que eu não vou citar marcas, né? Eles têm na sua composição alguns alérgenos, né, que são substâncias que causam ou uma alergia de contato ou às vezes irritações de uma maneira muito frequente. Então a gente tentar ir para os sabonetes mais suaves, né, de repente sabonetes de criança, infantis, ou sabonetes que tenham de preferência hidratante neles, né, ou usar o que a gente chama de Sindet. Sindet são sabonetes
que não tem detergente nele, mas que também removem a gordura. Então eles são efetivos para limpeza. O álcool gel, ele também resseca a pele da gente porque ele faz com que essa gordura evapore. O que a gente pode fazer? Usar hidratantes, né? Então, o hidratante ele é muito importante na prevenção e no tratamento dessas lesões. Só que a gente precisa saber quando aplicar. Então, quando a gente lava as mãos, a gente pode, de preferência, na sequência, passar o hidratante, porque a mão, quando ela está um pouco úmida, ela absorve melhor o hidratante. E quando a gente usar o álcool gel, a gente espera uns 5 minutos para dar tempo do álcool evaporar por completo, e aí sim ele conseguir aproveitar o... Pronto, voltou. Então, assim, alguns álcool géis, eles têm agentes hidratantes neles. Então, tem glicerina, por exemplo, que deixa a pele um pouquinho mais hidratada e resseca menos. Então, o hidratante é a primeira lesão, a medida que a gente pode ter. Porque a mão é o local onde mais tem lesão, né? Então, em graus de incidência, é a mão. Em graus de incidência de lesões mais graves, vamos dizer assim, é o dorso nasal, né? Que é essa ponte do nariz. E isso daí acontece porque essa ponte do nariz, a gente vê o que? Assim, olha, praticamente é só pele e embaixo dela o osso. Então não tem aquele coxinho de gordura para poder dar uma amortecida, né? E isso é causado principalmente pelo óculos e pela máscara, né? Então vou mostrar aqui, ó. Então o óculos de proteção, né? Não esse daí que é o meu óculos normal, ele acaba fazendo peso, né, no dorso nasal, e quando você associa isso ao uso da máscara N95 ou PFF2, que é essa que tem um arame, né, um metal aqui em cima, ele acaba apertando muito, diminuindo a circulação. Então você tem dois fatores que diminuem a circulação local, né? Então a pressão, né, e tanto pelo óculos e a pressão pelo arame. Então esse seria o primeiro grupo de lesões que a gente tem. Então as lesões pelos EPIs, eles podem se dividir em 3 tipos, que seria o atrito ou pressão, né? A maceração é quando a pele ela fica meio encharcada de água, como quando a gente fica muito tempo na piscina, né? E pela quebra de barreira, tá? Então eu vou falar um pouquinho delas. Então as máscaras e os óculos e o face shield, eles funcionam comprimindo ali o local e fazendo com que haja uma diminuição na circulação. Os EPIs, eles não foram feitos para ser usados durante turnos tão longos quanto a gente tem usado, né? Eles foram feitos para ser usados em um turno menor, 4 horas, 6 horas. A gente tem usado 12 horas, às vezes 24 horas, dependendo de onde for. Então as lesões iniciais são como a gente consegue ver nessa minha foto aí de baixo. Às vezes fica com o dorso nasal vermelho, às vezes fica com o zigomático, né? O zigoma, que é essa área daqui que a gente pega, vê que tem um ossinho aqui, então tem uma área de apoio para compressão muito grande. E aqui na testa pelo descanso do face shield, né? Então essas são as áreas mais comuns. Essas, por exemplo, como estão na minha foto, são as mais comuns e que elas desaparecem com algumas horas. Mas quando você tem um uso muito continuado, você começa a ter lesões que são muito mais importantes, né? Que chega a ter ulcerações, que chega a ter feridas no local. E essas feridas, elas às vezes podem infeccionar, elas podem causar manchas, né, quando elas vão cicatrizar, e elas também acabam tornando muito mais desconfortável o uso dos EPIs, né? Então, como que a gente pode diminuir a chance disso acontecer? Primeiro, hidratando a pele. Então, a hidratação é super importante. Então, a gente tem que lavar o rosto e hidratar. Quando for usar o EPI, por exemplo, você vai sair já de casa com o EPI, o ideal é que você espere ao redor de 20 minutos, meia hora mais ou menos, entre a aplicação do hidratante e a colocação do EPI, de maneira que o EPI não tire a hidratação ali do local, né? Com relação à prevenção, a gente pode tentar acolchoar mais aquele local. A própria Caroline, ela fez um post, Caroline Brandão, ela fez um post no feed dela, que ela mostrou o Tegaderm, né? Ela mostrou que é um hidrocolóide. Hidrocolóide é como se fosse uma gelatina que a gente usa para curativo e que você pode cortar e colar, né? Como aqui essa foto de cima, ela colocou aqui nas laterais, né? No zigoma. Então ele é interessante porque ele não vai umedecer,
você pode tomar banho com ele, ele vai demorar algum tempo lá, ele não vai sair muito fácil. Ele não tem uma cola muito forte, então quando você tira, ele não vai agredir a pele e ele também dificilmente vai dar uma dermatite de contato pela cola, né, como a gente tem no micropóreo, no band-aid, por exemplo. E ele pode ser usado durante muito tempo, né? Uma placa grande assim, você corta em várias tiras e coloca. Agora, não é muito fácil de achar e também tem um custo maior do que algumas outras alternativas. A Lívia perguntou se é recomendado passar o hidratante durante o plantão. Eu acho que não, Lívia, eu não passaria. Assim, eu atualmente estou atendendo num lugar, vários casos de Covid leve, e assim, eu não tiro a minha máscara para nada, né? Agora, tudo bem, eu faço turnos de 6 horas, então eu consigo ficar 6 horas sem beber água, por exemplo. Agora, se for imprescindível, né, que você tire a máscara para alguma coisa e estiver incomodando porque já está meio ressecada essa área, aí você pode, de repente, passar, contanto que faça toda a higienização. Né, que você lave o rosto, você lave as mãos antes de lavar o rosto, você tenha cuidado com o hidratante na hora de passar, que aquele tubo talvez esteja contaminado, né? Então tem que ter todos esses cuidados. Tirar a máscara de uma maneira mais higiênica, enfim, que não contamine, né, que você não toque. Depois eu faço um outro vídeo mostrando um jeitinho legal de tirar a máscara usando uma Tupperware, que daí é bem legal, que é como eu faço. Então eu não passaria por conta desse risco. Né? E geralmente, assim, se você está falando de plantão, provavelmente é de hospital ou de um covidário, né? Ou de hospital onde circulam pessoas com Covid. Então a gente tem, às vezes, muito vírus no ambiente, né? No ar. Então eu não tiraria, deixaria para colocar depois. Outras alternativas que a gente tem é, como a gente vê nessa foto de cima, um band-aid, né? O problema do band-aid é a cola. Então, se você vai usar isso durante um período muito prolongado, né? Você tira, coloca, isso pode acabar dando uma dermatite de contato, né, no local. E existe o método meio Tabajara, que você pode pegar uma esponja, né, esponja de lavar louça, limpa, né, de preferência. Então você pega uma esponja de lavar louça, você corta um filetinho, você coloca aqui no dorso nasal e você cobre com o micropóreo. Então vai dar uma boa acolchoada. Então, principalmente para aquelas máscaras que apertam muito, é uma coisa interessante. Só não pode colocar uma espuma muito grande, porque senão você acaba atrapalhando um pouco a vedação. Com relação ao face shield, o que é o ideal? É você pegar e tentar usar um face shield que tenha um acolchoamento. Esse, por exemplo, que eu estou usando, ó, a gente consegue ver que ele tem uma espuma, né, na frente. Mas tem outros modelos de face shield que eles também têm que são mais simples, né, não são articulados que nem esse, mas que são leves, né, que é importante, porque senão fica com muito peso, e eles dão esse acolchoado, então ele não descansa num ponto só. E isso daí melhora muito as lesões por pressão. Então a gente vê casos extremos, né, de pessoas que ficam realmente com muitas ou manchas, né, pelo atrito, ou às vezes úlceras por conta da pressão direta. Uma outra opção uma outra coisa de lesão que acontece com esses EPIs são principalmente as lesões por maceração, que são essas onde a pele ela fica hiperidratada, onde ela absorve líquido demais. Então, como ela absorve líquido demais, ela aumenta de volume e fica muito mais sensível, né? Isso é principalmente mais frequente nos locais que são mais quentes, né? Como aqui em Belém, por exemplo. E aí, o que é o ideal? É que você escolha uma máscara que tenha uma ventilação. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos de máscara N95 ou PFF2, onde elas têm uma válvula, né? A de cima tem uma válvula, a de baixo não tem. Então, essa válvula ela é interessante porque ela diminui um pouco a temperatura ali dentro da máscara e aí deixa muito mais confortável do que uma máscara que não tenha isso. Porque se fica muito abafado, você começa a suar. A gente precisa lembrar que o suor ele é ácido. Então, se você está com a pele com uma barreira comprometida, ou seja, não tem aquela mesma proteção normal, e aí a gente pega e ainda deixa acumular o suor que é ácido, ele acaba irritando muito. E aí, voltando àquela pergunta da Ana sobre a rosácea vai piorar. Quem tem o red face, né, que é o rosto vermelho, que geralmente são peles que são mais sensíveis, elas vão ficar muito mais sensibilizadas pelo suor. A pele, como a Patrícia falou aqui, é isso, Patrícia, vai ficar mais oleoso mesmo. Então, às vezes fica porque fica mais abafado. Então, as pessoas que têm acne, por exemplo, que tem uma produção maior de sebo,
ainda mais no local quente, né, com uma máscara abafada, vão ter uma piora mesmo, entendeu? E aí vem a importância do tratamento com o dermatologista, porque ele vai ver o teu cotidiano, o tipo de equipamento que você está usando, o produto que você usa para lavar, o hidratante que você está usando e o que você está fazendo para acne ou para controle de oleosidade, porque a gente precisa manter os outros tratamentos, porque quando você não mantém esses tratamentos, você deixa a sua pele mais sensível e aí predispõe mais às outras coisas. Então, lembrando que essa irritação, ela não vai diretamente passar o Covid para você, ele vai passar, lembrando, pelas mucosas. Então, boca, nariz, orelha, olho e orelha. Mas o que vai acontecer? Se você tem uma pele que é sensível e ela está irritada, ela está coçando, a mão obrigatoriamente vai lá. Então, se você tem alguma coisa que faz com que você leve mais a mão ao rosto, você aumenta a chance de contrair o Covid por estar manipulando ali aquela área que a gente tem que evitar. Aqui embaixo é um face shield que eu ganhei, né? Eu ganhei da Sete Atelier, uma amiga querida, e ela, enfim, é um face shield que ele é recortado num material super leve de plástico e que ele não faz muito peso nessa área, ele distribui. Apesar dele não ter a espuma, ele não faz um peso muito grande, tá? Agora, com relação ao face shield, aí vem uma consideração. O face shield, ele é feito, né, para a gente usar nos procedimentos que tem um potencial risco de aerosolização. Então, se você vai examinar um paciente que ele está com máscara e você vai ver uma lesão na mão, por exemplo, você não precisa usar o face shield ou os óculos. É uma prevenção a mais, se você se sente melhor, ok. Mas isso é principalmente para quem vai examinar a cavidade oral. Então, se a gente for examinar a cavidade oral, se você é um dentista e vai fazer um procedimento, por exemplo, tem até uma mesinha bem legal para dentista, que tem um acrílico transparente que fica na frente, que aí é uma segunda barreira, né? E principalmente para as pessoas que estão em UTI ou em emergências, que vão entubar o paciente, né? E tem até um negócio legal, depois quem quiser eu até posso compartilhar, que os alunos de um amigo meu, Fernando, que é oncologista em Vitória, eles desenvolveram um laringoscópio de plástico que pode ser impresso na impressora 3D, que você acopla uma câmera para você visualizar através do celular e deixar fazer a intubação mais rápido. A média aqui diminui para por volta de 3 a 5 segundos, né, a intubação. Então é uma outra coisa que é legal. Então aqui a gente vê, por exemplo, as lesões por maceração. Então as pessoas que têm rosácea, que têm dermatite atópica, que tem acne, que tem a dermatite seborreica, vão ter uma piora muito grande. E aí a gente precisa tanto fazer a prevenção, como tratar de acordo com o grau. E aí, voltando a falar das mãos, né, que seria o segundo local mais acometido, talvez, quer dizer, primeiro mais acometido, pela lavagem, né, pela frequência da lavagem, a gente vai ver esse quadro que é um quadro de eczema, onde a gente vê placas, às vezes vesículas, às vezes, como a Carol falou, um quadro de desidrose, que são várias bolinhas que elas podem romper e dão um aspecto meio descascado, e que faz diagnóstico com diferencial com outras coisas também, com outras doenças dermatológicas. Mas, nesse momento, é muito mais comum pela lavagem, como eu disse, não excessiva, né? A lavagem que ela é necessária. E aí, para isso, a gente vai usar, né, cremes hidratantes. Hoje em dia, a gente tem uma tonelada, né, de hidratantes diferentes, e aí o melhor hidratante é aquele que você se adapta melhor, tá? É aquele que você usa. Eu gosto muito daqueles hidratantes que são medicados. Então são hidratantes que eles têm algumas substâncias que elas funcionam como anti-inflamatório, mas sem ser um corticoide, por exemplo. Então são coisas interessantes para você ficar usando durante bastante tempo. E aí tratou a lesão, manter aquelas orientações. Você também pode usar luvas, né? Então, por exemplo, vai fazer uma outra atividade doméstica, sei lá, vai lavar uma louça, vai lavar o chão, né? Então, principalmente, sei lá, período de quarentena, lockdown, onde muita gente fazendo muita coisa em casa, né, de serviço doméstico, tem que usar luva, né? Tem que acostumar, porque aí vai diminuir bastante a incidência dessas lesões. E aí a gente vai tratar dessa maneira, né? Com hidratantes ou com corticoides. Aí, o que mais que a gente pode ter? A gente pode ter lesões por abafamento, né? Então, por exemplo, o uso de touca, né, com muita frequência, que vai deixar essa área, né, do couro cabeludo muito abafado, pode o quê? Fazer uma piora de foliculites do couro cabeludo,
por exemplo. Ele pode ter uma piora da dermatite seborreica. Se o shampoo, né, não tiver adequado, o tipo de loção que estiver sendo usada. A Ana Rosa falou agora também, falando da Quiboa, foi bom você lembrar, né? Eu tinha me esquecido de falar. Tem muita gente que usa, né, a Quiboa como um agente de limpeza, né? E é super efetivo para destruir o Covid. Então, como que a gente prepara? Isso é uma coisa que é curiosa da água sanitária, que ela não é tão efetiva para destruir o coronavírus quando ela é concentrada. Você tem que diluir essa água sanitária, porque tem uma reação química que aí eu não vou lembrar. Você pode ver, acho que tem um canal no YouTube que é o Manual do Fim do Mundo, Manual do Homem Moderno, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele explica quimicamente qual é o motivo disso, né? Então, você precisa diluir a água sanitária para que ela funcione melhor. Então, a diluição que a gente faz é de aproximadamente 100 ml para 4 litros d'água. Então, é uma diluição grande. E isso você pode borrifar nas superfícies. E lembrar de, depois que você entrou em contato com a Quiboa, ou, por exemplo, deixar uma louça de molho, por exemplo, uma máscara de molho na Quiboa, você tem que lavar com a água e o sabonete para tirar os resquícios da Quiboa, que senão vai deixar resíduo e isso daí vai irritar muito mais, tá? Principalmente as mãos. Agora, então, voltando, a foliculite, né, ou dermatite seborreica são coisas que pioram, né, bastante nesse período usando os EPIs com a touca. E com relação às máscaras, né, que, como eu falei, todas as cidades, acho que hoje em dia do Brasil, estão praticamente obrigadas a usar. Então, como a gente pede, né, que deixe as máscaras cirúrgicas para os hospitais, porque é muito mais difícil, é muito mais útil para eles, porque eles pegam e jogam fora, a máscara de tecido a gente pode usar várias vezes, isso traz alguns problemas, né? Dependendo do tipo de tecido, ele pode irritar a pele, né? Então, pessoas que têm rosácea, dermatite atópica principalmente, ou red face, têm peles que são mais sensíveis. Então, se você usa um tecido sintético, o tecido sintético ele é como se fosse uma trama, assim, microscópica, mas é uma trama, e que ela fica fazendo uma fricção na pele que funciona como se fosse uma lixa. E essa lixa fica irritando muito essa área. Então, se é uma pele que não está hidratada com tecido sintético, que funciona como essa lixa, e ela ainda está suada, essa pele, esfregando um líquido mais ácido, vai ter muita irritação. Então, tem uma chance grande de piorar a rosácea, de piorar a dermatite atópica, de piorar a sensibilidade, a dermatite seborreica. Então, tentar dar preferência para usar tecidos que sejam de algodão ou com o mínimo de quantidade sintética possível. Tá? No meu feed, tem uma parte lá então no meu site, quem quiser olhar lá, tem uma tabelinha mostrando qual é o grau de proteção que cada tecido dá. Então, se você tem uma máscara que ela tem uma camada tripla de algodão, ela protege praticamente tanto quanto uma máscara cirúrgica. Então, é uma opção boa que vai irritar menos a pele. E aí, quando você for higienizar essa máscara, o ideal é o quê? É que você coloque nessa solução de Quiboa, né? Deixe ela de molho lá um pouquinho, né? A solução diluída, e que depois você lave com sabão, né? Porque senão, quando você suar, aquilo que está impregnado ali, ele pode entrar em contato e acabar irritando a pele, né? E aí, lembrando, principalmente para as pessoas que têm uma pele mais sensível, tentar lavar com sabão de coco, né? E evitar usar amaciante. Ainda com relação às máscaras, elas podem dar lesões aqui atrás da orelha, pelo elástico que passa. Eu acho que depois dessa pandemia, né, todo mundo vai ficar com a orelha de abano, né, depois, então acho que os cirurgiões plásticos vão ter muito trabalho, né, no ano que vem. Mas o elástico da máscara, ele acaba irritando muito aqui. E se você tem uma lesão, uma doença que ela comete, né, essa parte aqui da posterior da orelha, acaba piorando muito, né? Então, uma doença que é super comum e que dá lesão aí atrás é a dermatite seborreica, né? Então, o elástico ele pode irritar pelo atrito, pode irritar pela pressão, e se você suar muito, né, no cabelo, enfim, e impregnar ali a alça da máscara, também pode ser mais um fator de irritação, tá? Que aí vai dificultar um pouquinho o uso. Que mais? Eu acho que máscaras tingidas, né? Máscaras de pano tingidas. Então, tentar, não vou dizer para evitar, mas a gente tem visto agora muitas máscaras que tem desenhos, que tem estampas,
Que é legal, é interessante, mas tomar cuidado só por conta do material, né? Porque dependendo do tipo de estampa que é colocada, ela fixa melhor numa máscara sintética, e a máscara sintética tem esse problema. Dependendo do tingimento do tecido, isso daí também pode causar algumas irritações na pele. Então, dá preferência para aqueles tecidos que assim não foram tingidos num segundo momento, né? E também, se possível, lavar a máscara antes do primeiro uso, né? Então, você lava a máscara, que daí você também já dá uma limpeza legal, até porque você não sabe como é que foi a manipulação dessa máscara antes dela chegar com você, né? E é isso, assim, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, se alguém quiser comentar, né, fazer alguma outra pergunta ou comentar. Antes de eu terminar, uma coisa que eu ia falar, que era de crianças. Então a gente tem um quadro de coronavírus em criança agora, que ainda não está muito bem esclarecido o que é, né? Mas que acomete principalmente crianças e adolescentes, né? Que alguns têm chamado de síndrome Kawasaki-like. O Kawasaki enfim, não é a moto, né? Foi um pediatra aqui no Japão que descobriu essa doença, que é um tipo de vasculite, que é uma inflamação dos vasos, e que ele viu uma incidência muito grande de lesões de vasculite em crianças, principalmente com aneurisma cardíaco, né, de coronárias. E aí tem se visto em alguns lugares, principalmente na Inglaterra, tem alguns relatos lá, disso ter acontecido com algumas crianças, né? Então, alguns lugares têm chamado de Kawasaki-like, né? Like é que é semelhante, né, ao Kawasaki, e outros têm chamado de síndrome tóxica pelo coronavírus, né? Então, acho como síndrome. Se ele entrou, mas já saiu. Então, assim, não tem uma explicação muito certa de por que isso daí acontece. O que tem se visto é que são crianças que elas começam a ter edemas, né, que são inchaços, principalmente nas extremidades, então mão, pé, perna, e também tem aquelas lesões que eu mostrei, ou purpúricas, né, que são aquelas bem roxinhas, como se fossem uns sangues pisados, ou livedo, que é esse que parece aquela trama mais avermelhada. O Marcos aqui está perguntando qual tipo de máscara é o menos recomendado. Na verdade, assim, a máscara mais recomendada é aquela que você pode usar, né? Então a gente tem que ser realista. Tem algumas pessoas que não vão conseguir usar uma máscara N95, né? Porque, além de estar em falta, porque nem para os profissionais de saúde que estão trabalhando estão achando isso. Mas se você, por um acaso, tiver uma PFF2, uma N95, dá preferência para aquelas que têm a válvula. E aí vem uma coisa meio paradoxal, né, com relação à história da válvula. Porque, assim, a válvula, ela faz com que o ar quente saia. Se o ar quente sai, você está contaminado, você está expelindo o vírus. Entendeu? Então, a máscara que não tem a válvula, ela não deixa sair aquela coisa contaminada. Então, se uma pessoa está com Covid e aí quer diminuir a sua taxa de transmissão mais do que uma simples máscara de pano normal e puder usar uma dessas outras máscaras, tem que lembrar que com válvula, as pessoas que estiverem ao redor têm que usar máscara também, porque ele vai conseguir eliminar o vírus, tá? De resto, é tentar usar máscara de tecido, como eu falei, um tecido mais leve, lavar com sabão adequado, evitar usar detergentes, evitar usar amaciante e dar preferência para fibras naturais, né? Que elas acabam irritando menos, tá certo? Isso, como o Marcos Davi falou, ele disse aqui que a máscara com válvula não pode ser usada em cirurgia, não pode mesmo. Aqui o Felipe está perguntando se pode ser relacionado com adenomegalias. Muito provavelmente, Felipe. Agora, assim, como já foge um pouquinho da minha alçada aqui, como eu falei, não tem tantos relatos da cavidade oral, e quem acaba vendo mais essa parte das adenomegalias são os otorrinos. O que eu posso te dizer é que é bem possível que tenha, né? Porque é uma doença respiratória de transmissão pelas mucosas. Então, isso geralmente leva a um quadro de adenomegalia.
principalmente nesses quadros que são, por exemplo, dos rachos cutâneos, né, que eu falei, que são essas manchas vermelhas que são espalhadas, tem muitos relatos disso vir associado com linfadenomegalia, que seria o crescimento dos linfonodos, né? Então, adenoide as amígdalas, né, são linfonodos, então a gente pode ter, são tecidos linfóides, então a gente pode ter dos linfonodos também. Então, muito provavelmente, ele pode causar isso. Tá? Que mais? Com relação à máscara que pediram para eu mostrar, eu não estou com nenhuma máscara aqui, depois eu coloco no Stories, aí eu pego e coloco lá nos destaques, mas eu mostro como que faz essa colocação e essa retirada da máscara, tá certo? De uma maneira que não contamina. Mas talvez no Google eu até ache, mas aí eu vou procurar. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário que alguém quer falar. O Felipe disse que ele teve adenomegalia, né, junto com o Covid, espero que você esteja melhor, né? Eu ainda não tive, né? Minha esposa também não teve, meus sogros tiveram, mas estão bem, né, finalmente. Meu sogro passou um pouquinho mais de dificuldade, mas agora está bem em casa. E a gente aqui, por enquanto, ainda não teve, mas acredito que não seja pouco frequente, não. Acho que pode acontecer, tá certo? Então, acho que era isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Espero que tenha dado uma esclarecida, né, nessa loucura que a gente está vivendo com relação à pandemia. Boa, Brenda. A Brendinha, que é minha irmã, né, do coração, falando aqui do prurido. E é mesmo, eu esqueci completamente de falar. Mas com os banhos mais frequentes, né? E às vezes assim, as pessoas acham que eu preciso lavar com o sabonete mais forte que tiver. E aí começa a lavar com sabonetes muito agressivos e esfregam com bucha, não tem necessidade de esfregar com bucha, né? Tira demais essa camada de proteção, principalmente nas pernas, né? E isso leva ao ressecamento, e o ressecamento, por sua vez, leva à coceira, né? Então é muito comum, principalmente nos pacientes idosos. Então, muitos pacientes idosos que eu tenho visto têm muita secura nas pernas, que naturalmente eles já têm, mas com essa lavagem excessiva, mais uma vez, não excessiva, a lavagem necessária, tem tido mais ressecamento, né? A Thalissa perguntando se manchas brancas, né, na pele podem ser do Covid. Não tem muito relato, não, viu, Thalissa, de manchas brancas, né? A gente tem muitos tipos. Se você quiser elocubrar um pouco, né, quiser pensar, assim, a dermatite seborreica, ela tem uma forma que ela é hipocromiante, né, que é uma forma que clareia um pouco a pele. Então, se você tem uma piora da dermatite seborreica, você pode eventualmente ter uma piora dessas manchas que seriam nas áreas seborreicas, né? Então, aqui na implantação do cabelo, sobrancelha, às vezes no cílio, do lado do nariz, em homens na área da barba, dentro ou atrás da orelha, até que pode ter, né? Mas, assim, nesses artigos todos que eu vi, realmente eles não relataram. A Iroane disse que teve Covid e começaram a aparecer umas manchas vermelhas no pescoço e alguns nódulos, né? Pode ser que seja ainda um resquício, né? Precisa saber há quanto tempo você teve, né? Porque uma coisa que a gente tem visto ultimamente é que, assim, às vezes as pessoas demoram muito para recuperar. Então, às vezes não está mais com falta de ar, não está com tosse, mas ficam às vezes com muita fraqueza e com algumas adenomegalias mesmo, que seria esse aumento dos linfonodos. Então é uma coisa que pode acontecer. A Daisy querida, amiga, que ela é cirurgiã de cabeça e pescoço, ela está dizendo que adultos jovens com Covid podem ter aumento de linfonodos cervicais. Obrigado, Daisy. Acho que já respondeu a pergunta. Então é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser que eu fale sobre alguma outra coisa depois, é só mandar um direct para mim. E aí eu agradeço muito a presença de vocês, as perguntas, os comentários e os compartilhamentos que vocês fizeram. Tá bom? Todo mundo que agora tenha um bom sábado, se cuidem e um grande abraço e saúde para todos nós.